Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Sou Eric Trovão. E o tema hoje é tudo o que você deve saber sobre ginecomastia. Eric, a palavra ginecomastia se refere à proliferação de tecido celular benigno da mama masculina. Isso. E ela não é uma endocrinopatia tão rara, então vale a pena, sem dúvida, uma discussão no nosso podcast. Isso, com certeza, né? A ginecomastia faz parte aí do arsenal diagnóstico do endocrinologista, né? É o endocrinologista que o paciente que tem a ginecomastia vai procurar. E aí a gente precisa saber estabelecer qual o diagnóstico diferencial, quais as principais etiologias, saber que exames eu vou solicitar para dar um diagnóstico correto, um diagnóstico etiológico correto, né? E saber tratar. Sim. Né? Lembrando que mesmo seguindo todo o passo a passo, cerca de 50% das ginecomastias serão infelizmente idiopáticas. A gente não vai conseguir chegar a um diagnóstico etiológico bem estabelecido. Né? Mas antes de mais nada, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. Né? Até para a gente entender as causas que a gente vai discutir, fazer esse diagnóstico diferencial, é importante a gente entender por que é que ocorre a ginecomastia. Então, fisiologicamente, por que é que a mama do homem ela não se desenvolve? Ela vai se desenvolver na mulher, mas não vai se desenvolver no homem. Isso depende do equilíbrio entre níveis de andrógenos, níveis de testosterona, e níveis de estrógeno no homem. Né? Para que a mama não se desenvolva, eu preciso ter baixos níveis de estrógeno e altos níveis de testosterona, que é o que tem fisiologicamente no homem. A gente tem estrógeno, temos estrógeno. Produzimos estradiol, mas o homem tem um nível mais baixo, enquanto o de testosterona é mais alto. Né? E aí o que é que acontece? Enquanto o estrógeno ele é estimulador do tecido mamário, a testosterona, o andrógeno, ele é inibidor do crescimento do tecido mamário. Então, se eu tenho pouco estradiol, muita testosterona, a tendência é que essa mama não se desenvolva. Mas para a gente entender a fisiopatologia da ginecomastia, é preciso ter em mente que a potência estimulatória do estrógeno é uma potência forte, ele é um forte estimulador. Então, qualquer aumento de estrógeno, mesmo que seja muito pouco, isso pode ter um efeito grande no crescimento mamário, mesmo que eu tenha testosterona normal. Boa. Certo? Então, já começa a pensar aí que se houver um desequilíbrio, se o estimulador, que é potente, aumentar um pouco, eu já posso ter ginecomastia. Certo. Ao mesmo tempo, a testosterona é um fraco inibidor. Então, mesmo eu tendo muita testosterona, se eu tiver um pouquinho a mais de estrógeno, vai haver a proliferação do tecido mamário. Inclusive, se eu tiver tanta testosterona a ponto de haver uma maior conversão periférica em estrógeno... Isso, vai ter ginecomastia. Certo. Eu aumentei a testosterona, mas em compensação eu aumentei também o estrógeno. Então, quem vai prevalecer é o forte estimulador, que é o estrógeno. Vai ter crescimento mamário. Perfeito. Então, tudo vai depender desse equilíbrio. Se a gente vai ter ou não desenvolvimento mamário, vai depender desse equilíbrio. Estrógeno tá ok, baixinho, mas a testosterona caiu, perde inibição. Então, um pouquinho de estrógeno consegue agir, tem ginecomastia. Então, se cai testosterona, pode ter ginecomastia. Aumentou estrógeno, mesmo que pouquinho, mesmo mantendo os níveis normais de testo, ou até aumentando um pouco o testo, vai ter ginecomastia, porque eu aumentei o estimulador. Né? E tem aquelas situações que vão tanto cair a testosterona, como aumentar o estrógeno. E, obviamente, vai ter ginecomastia. Então, é importante a gente entender essa dinâmica para a gente entender as causas que levam à ginecomastia. E também, quando houver indicação de um tratamento farmacológico, a gente entender já onde vai entrar esse medicamento dentro da fisiopatologia. Isso, que a gente vai falar sobre tratamento. Muito bem. Acontece que nem toda causa de ginecomastia é patológica. Nós temos as chamadas causas fisiológicas, ou seja, em determinados momentos da vida do homem, é esperado que haja alguma mudança nesse equilíbrio que o Eric citou entre o estrógeno e a testosterona, resultando em uma ginecomastia, que não é considerada doença. Quais são, então, Eric, as formas fisiológicas da ginecomastia? Pronto, existem 3 fases da vida que pode ocorrer esse desequilíbrio de forma fisiológica e aí levar à ginecomastia. A primeira delas é a ginecomastia neonatal. Depois vem a ginecomastia puberal, que ocorre ali durante a adolescência. Né? E existe a ginecomastia chamada ginecomastia senil, que está relacionada ao envelhecimento. Né? Explicando cada uma delas. A ginecomastia neonatal, né, ela ocorre
um dos motivos é pela passagem de estrógeno placentário, né, da mãe para o feto. Então, se tem ali um feto masculino, né, ele nasce e ele pode ali ter um brotinho mamário devido a essa passagem transplacentária do estrógeno. Além disso, né, todo recém-nascido tem um processo, uma ativação do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, que a gente chama de mini-puberdade. É uma ativação transitória. Cara da endopédia. É a cara da endopediatria, isso aí. Né? E aí também, nesse período, é como se tivesse passado ali com uma pequena puberdade, então tem um desequilíbrio também, mais um motivo para ter a ginecomastia. Então, fetos masculinos podem ter essa ginecomastia, e assim, fetos femininos podem ter ali uma telarca, né, nessa fase da vida, que não é problema. E aí, a ginecomastia neonatal, a gente tem que ter em mente que não é um problema. Não precisa ser investigada. Né? Tranquilizar os pais, porque geralmente esses pais vão ficar, se não forem avisados antes, vão ficar bem nervosos, né? Tranquilizar, dizer que é reversível, não precisa fazer exame nenhum nesse recém-nascido, vai reverter. Né? Então, a ginecomastia, que eu tenho certeza que é fisiológica. Certo. A ginecomastia puberal, embora a sua fisiopatologia não seja 100% compreendida, mas é só a gente lembrar que está ocorrendo ali uma reativação do eixo, né? E essa reativação do eixo, ela já não começa, né? Assim, ativou hoje, amanhã está maduro, completo. Não. Esse eixo ainda está imaturo. Então, acaba havendo um desequilíbrio entre produção de testo, produção de estrógeno, que é suficiente para levar a uma ginecomastia. Essa ginecomastia pode ser unilateral, pode ser bilateral, é extremamente comum, mas geralmente também é transitória. Em algumas situações, pode ser uma ginecomastia importante, mais grave, que gere distúrbios psicossociais, precisa às vezes até de operar, mesmo sendo fisiológico. Sim. Né? Mas na maioria das vezes é tranquilizar a família também, porque aquele dali geralmente vai ser transitório. Agora, diferente da ginecomastia neonatal, que eu nunca preciso investigar, em algumas situações a puberal merece uma investigação adicional. Uma delas é essa situação que eu já citei, uma ginecomastia mais grave. Merece uma avaliação laboratorial progressiva básica. também. É progressiva, que está piorando. Merece. Outra coisa é se, associado àquela ginecomastia, você tiver alguns sinais de alerta para alguma doença sistêmica. Por exemplo, sinais de atraso puberal. Eu tô ali com um menino de, sei lá, 15, 16 anos e ainda com testículo pré-púbre. Você vê, então, tem uma ginecomastia com atraso puberal, né? Parece ter alguma coisa tem alguma coisa estranha aqui. Pode ser, sei lá, um síndrome de Klinefelter. Pode ser Klinefelter, pode ser um síndrome de Kalman, pode ser alguma causa de atraso puberal. Né, paciente tiver hiposmia, anosmia, pode ser uma síndrome de Kalman, né, ou algum sinal sindrômico que indica alguma síndrome que possa cursar com atraso puberal, enfim. Se tem algo na anamnese... Vai ter que ver o contexto, isso, né, Eric? Algo na anamnese do exame físico que tá estranho, que não é normal. Você, óbvio, vai investigar aquilo ali. Certo? Mas na maioria dos pacientes, a ginecomastia puberal é transitória, não merece investigação, é tranquilizar também o paciente e a família. Né? E aí chegamos na ginecomastia do envelhecimento. O envelhecimento ele é um processo de mudanças fisiológicas, mudanças homeostáticas, que podem levar a um desequilíbrio da testosterona e do estrógeno. Né? Uma das alterações é que, à medida que a gente vai envelhecendo, a produção de SHBG hepática vai aumentando. SHBG é a globulina ligadora de esteroide sexual. Então, quando você aumenta a produção dessa proteína, você retém mais testosterona e diminui os níveis de testosterona livre, porque ela se liga à testosterona. Ou seja, a testosterona biodisponível está menor, em menores níveis. E aí você vai perder o efeito inibitório sobre a mama. Sim. Além disso, aumento da ativação da aromatase com o envelhecimento. O que é a aromatase? É a enzima que transforma andrógeno em estrógeno. Se você aumenta a aromatase, você aumenta o estrógeno. E como eu disse no início, basta um pouquinho de aumento de estrógeno, você já pode ter ginecomastia. Certo? Então, são dois mecanismos. Um mecanismo diminui testo livre e o outro mecanismo aumenta estrógeno. Né? Tem o desequilíbrio, pode dar ginecomastia. No entanto, a chance de um idoso ter uma doença, ter uma condição patológica que possa estar gerando ginecomastia é maior. Então, a orientação é investigar todos. Se é um idoso com ginecomastia, mesmo que possa ser fisiológica, para ter certeza, eu tenho que fazer a avaliação básica laboratorial. A ideia que eu tenho assim da ginecomastia senil é de que, tudo bem, eu espero naquela fase uma ginecomastia fisiológica,
mas o diagnóstico de fisiológico vai acabar sendo de exclusão. Isso. Assim, após afastar causas patológicas, e digo mais, a gente tem também as causas medicamentosas de ginecomastia e o uso de certos medicamentos, como por exemplo espironolactona, é mais comum no paciente idoso. Então, termina que aí realmente você vai ter que investigar mais até do que o adolescente, né? Isso. E aí tem aquelas fases da vida que nunca vai ser fisiológica, né? A infância, entre o período neonatal e a adolescência, nunca é. Então, se você tem um menino de 11 anos de idade, ele tem um testículo ainda pré-púber, ele não entrou na adolescência, tem ginecomastia, isso não é puberal. Boa. Porque ele não entrou na puberdade ainda, então você vai ter que investigar. Do mesmo jeito, um adulto jovem, né? Não tá nem na adolescência, nem é um idoso. Então, e o idoso vai investigar de qualquer forma, né? Mas no adulto jovem, nunca vai ser fisiológico. Certo. Sempre deve ter alguma causa patológica ali por trás. Muito bem, então falando em causa patológica, a população que eu vou pensar é essa da criança, né? Depois que passou o período neonatal, pensar também no adulto jovem e lembrar de pelo menos descartar ali no adolescente, também importantíssimo descartar no paciente mais idoso. Isso. É lógico agora pensar em causas patológicas que interfiram naquele equilíbrio que você citou. Então, por exemplo, equilíbrio entre testosterona e níveis de estradiol. Obviamente, se eu tenho qualquer causa de hipogonadismo... Sim, caiu testosterona, perdeu o fator inibitório, né? E se o estrógeno está ali normal, você vai ter o desenvolvimento da mama. Perfeito. Se o paciente faz uso de esteroide anabolizante para fins esportivos, né, de estética, vai aumentar muito a testosterona, conversão pela aromatase em estrógeno, também ginecomastia. Se eu tenho, por exemplo, obesidade, tecido adiposo visceral, atividade da aromatase nesse tecido, conversão de testosterona em estrógeno, também pode acontecer. E ainda podendo ter na obesidade um hipogonadismo funcional. Então ainda cai a testosterona, você tem um desequilíbrio entre os dois. Pode ter. Na obesidade, é importante fazer o diagnóstico diferencial com lipomastia. Certo. Né? O principal diagnóstico diferencial da ginecomastia, que você vai identificar no exame físico, é a lipomastia. O próprio exame físico, a palpação ali da glândula mamária, pode ajudar, porque a consistência da glândula mamária é diferente da lipomastia. Mas se você não tem prática, se você tem dúvida, peça uma ultrassonografia. Então, principalmente no paciente com obesidade, a ultrassonografia das mamas pode lhe ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a obesidade pode causar uma ginecomastia? Pode, né? Mas pode ser que eu não tenha ginecomastia ali. Pode ser que eu tenha apenas lipomastia. Perfeito. Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico diferencial. Hipertireoidismo. Qual seria o mecanismo? Né? A gente costuma esquecer, né, Ícaro, que o paciente, o homem com hipertireoidismo, pode ter ginecomastia. Né? A gente pergunta sobre várias coisas para se preocupar. E faz o exame físico às vezes, mas a gente não lembra nem de olhar a mama. É verdade. E é causa de ginecomastia. Né? Por quê? Porque o excesso de hormônio tiroidiano, ele vai aumentar a SHBG. E ao aumentar a SHBG é aquele mesmo mecanismo que eu expliquei para o envelhecimento. Você diminui a disponibilidade de testosterona. Ao mesmo tempo, o hipertiroidismo hiperativa a aromatase. Então, forma mais estrógeno. Então, você vai ter queda de testosterona livre, aumento de estrógeno, desequilíbrio, ginecomastia. Então, a gente deve lembrar, assim, que o paciente com homem com hipertireoidismo pode desenvolver ginecomastia. Agora, Érica, assim, a causa que, obviamente, a gente vai ter mais medo, e a que eu me preocupo mais quando eu atendo principalmente um homem jovem com ginecomastia, é em relação a tumores, né? Sim, tumor testicular, certeza. Por exemplo. Quais seriam os mais envolvidos? Então, a gente pode ter tumores produtores de estrógeno. Certo? Esses tumores, eles podem estar no testículo ou podem estar também no córtex adrenal. A gente pode ter tumores do córtex adrenal feminilizantes, produtores de estrógeno, certo? Daí, isso é importante, a palpação testicular, se tiver constrangimento, a palpação que realmente, principalmente, em algumas situações é um constrangimento palpar, você pode pedir também ultrassom testicular se você suspeitar. Né? O ultrassom testicular teria aí duas funções. Né? Uma é se os dois testículos estiverem diminuídos, apontando para o hipogonadismo, e outra coisa é ver se não tem, às vezes pode estar assimétrico, ver se não tem alguma tumoração. Tumores testiculares, de uma forma geral, eles podem ser tumores de célula de Leydig, tumores de célula de Sertoli, que podem ali produzir estrógeno, ou pode ser tumores germinativos. Né? E tumores germinativos podem ser testiculares ou extratesticulares. Né? Às vezes, um tumor germinativo pode estar no pulmão, em alguma região abdominal, então pode ser tumores que estejam fora do testículo também. Ou seja, de uma forma geral, tumores produtores de estrógeno causam ginecomastia. E os tumores germinativos, eles causariam ginecomastia não exatamente pela produção de estrógeno, mas pela produção de HCG, certo? Que é um hormônio, né, glicoproteico que tem ações semelhantes ao do LH.
E aí o excesso de HCG estimula a aromatase. O LH estimula a aromatase. Então o excesso de HCG também vai estimular a aromatase. Eu vou ter mais estrógeno. Eu vou converter mais a testosterona em estrógeno. Certo? Então os tumores, de uma forma geral, causadores de ginecomastia, eles podem produzir tanto estrógeno como produzir beta-HCG. Os que produzem estrógeno geralmente estão ou no testículo ou no córtex adrenal. Os que produzem HCG, eles podem estar no testículo, mas eles podem estar em localizações extratesticulares, incluindo o pulmão, né? A gente cita muito pulmão por ser um local, assim, relativamente frequente. Certo. Então, a gente falou já de hipertireoidismo, hipogonadismo, uso de anabolizante, tumores, doenças crônicas de modo geral, né? Doença renal crônica, cirrose hepática. Né? Nessas situações você acaba tendo, por exemplo, na doença renal crônica, uma menor eliminação de produtos do estrógeno, né? De seus metabólitos. Então você acumula e com isso mais estrógeno, podendo levar à ginecomastia. Na insuficiência hepática crônica, ginecomastia é um achado do paciente com doença hepática crônica. Né? E você pode ter também devido à alteração aí da metabolização dos esteroides sexuais, certo? E também por alteração nos níveis de SHBG, você pode acabar tendo aí um desequilíbrio entre testosterona e estrógeno e levar à ginecomastia. Perfeito. Além de causas patológicas, temos também causas farmacológicas. Sim. Medicamentos que potencialmente podem causar ali ginecomastia. Alguns com mais frequência, outros menos. A gente lembra assim de cara da espironolactona, né? Acho que é o que todo mundo pensa quando pensa em ginecomastia por medicamento. Mas também nós temos drogas que interferem na esteroidogênese testicular, como é o caso do cetoconazol. Isso. Digitálicos. O que mais que a gente pode citar de medicamento para ginecomastia? Ranitidina, que aí são menos frequentes, né? Os próprios esteroides anabolizantes, que a galera tem utilizado muito. Sim. Né? E aí a lógica da maioria deles se eu uso um antiandrogênico com espironolactona, vai bloquear o receptor do andrógeno, né? Menos ação androgênica, ginecomastia. Ou a cetoconazol, que você citou, cetoconazol, diminui a esteroidogênese, ou seja, vai diminuir a produção de andrógenos. Então, menos andrógeno, ginecomastia, certo? Finasterida, porque não deixa de ser um antiandrogênico também, ele diminui a síntese de dihidrotestosterona, né? Então ele pode ter, embora seja menos frequente com ele, né? Porque a dihidrotestosterona não tem um efeito tão importante assim na mama. A testosterona acaba agindo mais, mas pode sim ser um fator causal. Qualquer medicamento também que cause hiperprolactinemia, mas aí um cuidado. Não é porque a hiperprolactinemia por si só estimula a mama. Prolactina não estimula crescimento de mama. Prolactina estimula a síntese de leite por uma mama já desenvolvida. Então, a hiperprolactinemia seria de uma forma indireta. A hiperprolactinemia causa hipogonadismo. Certo. Com o hipogonadismo, vem a ginecomastia. Então, é por efeito indireto. Mas, se você usa uma medicação que aumenta bastante os níveis de prolactina como os antipsicóticos, né? Risperidona é um exemplo. Risperidona aumenta muito. Né? Aí você pode, sim, ter uma ginecomastia de forma secundária a uma hiperprolactinemia. Perfeito. Né? Mas lembrando que não é por efeito direto da prolactina. E outra coisa, eu acho medicamentoso que vale a pena a gente citar é o próprio tratamento do hipogonadismo com reposição testosterona pode, ali no início do tratamento, gerar ou agravar uma ginecomastia. Tá? Porque você está dando testosterona exógena. Essa testosterona exógena vai ser aromatizada em estrógeno e isso pode desencadear ou piorar uma ginecomastia. Então, eu já tive paciente que tinha ginecomastia, mas ela já era uma ginecomastia que nem tinha mais dor, né? Já tinha cronificado, então era uma ginecomastia indolor. Quando inicia a testosterona, a causa no hipogonadismo, quando inicia a testosterona, ele começa a referir dor e diz que a ginecomastia está piorando. Isso pode acontecer, certo? Devido a essa aromatização da testosterona exógena em estrógeno. Boa, Eric. Então, agora entendendo fisiopatologia da ginecomastia e as principais causas, vamos começar a pensar em como direcionar a anamnese e o exame físico desse paciente. Eu vou dividir aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre a investigação sistêmica desse paciente e depois a gente detalha a evolução da ginecomastia na anamnese. Então, na avaliação desse paciente, a gente tem que investigar outras manifestações possíveis, por exemplo, de hipogonadismo. Então, esse paciente que tem queixa de ginecomastia, ele tem também disfunção erétil, ele tem redução da libido, ele está perdendo as ereções matinais, esse paciente está tendo alguma alteração de pilificação corporal, enfim, qualquer outra manifestação que faça a gente pensar em hipogonadismo. Isso.
Na anamnese, ele faz uso de algum medicamento que potencialmente causa ginecomastia. Então, é um paciente portador de hipertensão, difícil controle, que está usando espironolactona, ou insuficiência cardíaca que está usando espironolactona. É um paciente que há poucos meses fez entre aspas, um ciclo, né, orientado lá na academia, com esteroide anabolizante, por isso desenvolveu uma ginecomastia. Enfim, a gente pode conseguir ali na anamnese inicial já matar qual é a causa da ginecomastia. Com certeza. Mas pensando, Eric, especificamente na evolução do crescimento dessa mama, quais são os dados mais importantes? Não, então, você vai ter que ver, primeiro, se é dolorosa ou não. Certo. Né? Então é importante examinar essa mama. Certo? Tem uma posição correta, o paciente tem que estar deitado, com os braços por trás da cabeça, certo? E você, com o polegar e o indicador, faz uma pinça e tenta palpar esse tecido mamário. E aí você vai ver, o paciente obviamente já vai dizer, às vezes ele tem sensibilidade até para a própria camisa, quando veste, que sente, e você perceber ali se está tendo ou não está tendo dor, porque essa dor, como a gente vai falar daqui a pouco, é importante para você estabelecer em que momento da ginecomastia da evolução tá, porque ginecomastia mais precoce costuma doer. Quando cronifica, deixa de doer. Isso vai interferir no tratamento, como eu vou falar daqui a pouco. Além disso, avaliar se aquilo, como eu já tinha dito, realmente é uma ginecomastia ou talvez seja uma lipomastia. E outra coisa é afastar câncer de mama. Né? Quando você faz a palpação, né, o crescimento da ginecomastia ele é concêntrico em relação ao mamilo. Se há um crescimento excêntrico, se o paciente tem linfonodomegalia, se há descarga papilar sanguinolenta, né, você tem que ver também se há descarga ou não, e isso pode mostrar, talvez isso aqui seja um câncer de mama, que é raro, mas pode acontecer, e não uma ginecomastia. E claro, ver o tamanho dessa ginecomastia e como isso também está interferindo na questão psicossocial do paciente. Certo. Né? Aquele paciente está deixando de sair de casa por conta da ginecomastia. Né? Isso, às vezes, no adolescente é muito comum, isso também tem que ser avaliado. Além disso, no exame físico, a palpação do testículo que eu já falei, né, se sentir constrangimento, pede um ultrassom, porque aí você vai ver se tem redução e redução bilateral, se tem um aumento do testículo que possa acusar algum tumor. Então, nunca esquecer que um tumor, uma tumoração, pode ser ali a causa da ginecomastia. E se você evidenciar sinais, sintomas de hipertireoidismo na anamnese, claro, uma palpação tireoide, ver se o paciente tem oftalmopatia de Graves ou não, faz parte além da avaliação clínica também. Boa. O crescimento dessa mama também pode dar alguma informação adicional, né? Se é um crescimento progressivo e rápido, muito rápido, pode indicar uma causa oncológica ali por trás dessa ginecomastia. Pode ser tumoral. Por outro lado, causas benignas tendem a ter um crescimento mais lento, ou até mesmo uma ginecomastia estável. É aquele rapaz que chega, que teve uma ginecomastia puberal que cresceu demais e fala, olha, já tem um tempo que não está crescendo, né? Mas está me incomodando o que está agora. É aquele paciente típico da ginecomastia benigna. Isso aí que você falou da puberal, às vezes acontece o paciente chegar para investigar aos 25 anos de idade. E aí você tem que ver qual é o tempo dessa ginecomastia. Eu tenho desde os 13, desde os 14 anos. Isso indica que provavelmente é uma ginecomastia puberal que não reverteu, que se tornou persistente. Você faz, óbvio, a avaliação básica, né, o laboratório básico, para afastar outras causas e ter certeza que é isso mesmo. Excelente, Eric. Até aqui a gente falou sobre fisiopatologia da ginecomastia, principais causas, que realmente são tópicos bem importantes, e além da avaliação inicial desse paciente com anamnese e exame físico. O que resta saber? Quais exames solicitar para a investigação etiológica e até mesmo como tratar alguns casos de ginecomastia. Esse conteúdo adicional será um conteúdo bônus para nossos alunos do curso de formação em consultório AFIA Endocrino Papers. Te convido para acessar a nossa plataforma e conferir o podcast completo. Até mais!